Você conhece a história do rei Davi? O rei mais famoso de Israel. Aquele que foi ungido por Deus para ser o segundo rei sobre Israel. O homem segundo o coração de Deus. Se você não conhece, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre a história do rei Davi. Bom, Davi, ele era um pastor de ovelhas. Quando ele era adolescente, ele ficava ali nos pastos cuidando da ovelha do pai dele. Davi nasceu na cidade de Belém, filho de Jessé. Ele tinha 7 irmãos. Então, um dia, Deus fala para o profeta Samuel que ele resolveu substituir o rei Saul, porque o rei Saul já estava fazendo muita coisa que estava entristecendo o coração de Deus. E aí Deus fala para ele: vai até a casa de Jessé, porque eu vou ungir um dos filhos de Jessé. Chegando lá, Samuel, o profeta, fala para Jessé: traga os seus filhos que eu vou ungir. E ali Jessé começa a passar todos os seus filhos, que eram homens fortes, com cara de guerreiros, altos. E ali Deus vai falando para Samuel: não é nenhum desses, não é nenhum desses. E ali ele passa todos os filhos dele. E Samuel fala para Jessé: ainda tem mais algum filho? Jessé fala para ele: tem sim, eu tenho um mais novo que está lá cuidando das ovelhas, lá no pasto. E Samuel fala para ele: manda chamar rápido, porque é ele o escolhido. E Deus fala para Samuel: eu não vejo como o homem vê por fora, eu vejo o coração. Porque Davi era muito adorador, ele tocava harpa e além dele cuidar das ovelhas, ele ficava fazendo salmos, adorando a Deus. A maioria dos salmos da Bíblia é de autoria de Davi. E ali Davi é ungido rei de Israel. Passando isso, o rei Saul começa a ficar endemoniado. Um espírito maligno entra nele e ele precisa de alguém que toca a harpa para tocar a harpa e aquele demônio ir embora. Então ele descobre que Davi era harpista e manda trazer Davi para tocar a harpa para ele. E todas as vezes que Davi tocava, o espírito mal ia embora. E Davi começa a ficar ali no meio do exército de Saul, quando ele vê que os filisteus estão atacando o exército de Israel. E ele se levanta um gigante Golias, um filisteu, que começa a desafiar os guerreiros de Israel. E começa a falar: aí não tem homem que pode me enfrentar. E Davi vendo aquilo, fala: eu vou contra esse guerreiro. Porque Davi era muito valente. Ele mesmo fala: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu já matava ursos e leões para protegê-las. Então eu vou contra esse gigante. E Davi não coloca armadura, espada, nada disso para ir contra aquele gigante. Sabe como ele vai? E ele vai apenas com estilingue e pedras para matar aquele gigante. Ele fala: você vem a mim com escudo e com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi então vence aquele gigante atirando uma pedra na testa dele, corta a cabeça dele e ele é o novo herói de Israel. E todos começam a gostar de Davi. Ele continua ali no exército de Saul como um guerreiro. Foi guerreiro durante muitos anos no exército de Saul. Foi tido como general, o mais valente. E tudo que Davi fazia, Deus era com ele, porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Davi se casa com a filha de Saul. Saul dá Mical em troca dele trazer 100 prepúcio de filisteu, mas Davi traz 200 e ali ele paga o dote, se casa com Mical. Mas demora muito para Davi ser rei de Israel. Quando Saul descobre que Davi tinha caído no gosto do povo e que foi ungido para ser o segundo rei de Israel, ele fica com muita inveja de Davi e começa a perseguir Davi em todos os lugares. Davi foge de Saul para bem longe e Saul persegue ele com o exército para matar ele. Só que Deus não permite. Então Deus sempre entregava Saul nas mãos de Davi. Mas Davi, sendo um homem com o coração em Deus, ele falava: eu não vou colocar a minha mão em alguém que Deus já ungiu. E assim Davi continua fugindo
E nesse percurso dele, nessa fuga, ele alista ali para o exército dele muitos homens que ele encontra pelo caminho, homens que estavam se errante, entra para o exército de Davi e ele se fortalece cada vez mais. Saul é morto em batalha e ali mesmo, naquele momento, Davi é feito rei sobre Judá, com 30 anos de idade, 16 anos após ele ter sido ungido como rei de Israel. Davi, muito guerreiro, muito valente, ele batalhou contra muitos povos, saduceus, filisteus, e ele toma ali muitas terras para Judá. Ele leva a capital para Jerusalém, e ele começa, passando 12 anos que ele é rei sobre Judá, ele começa a reinar sobre Israel, e ali ele faz um império e começa a ser rei sobre todo o Israel. Davi nunca perdeu uma guerra. Ele foi muito guerreiro e todas as vezes Deus estava com ele. O rei Davi traz a Arca da Aliança de volta para Israel. E ali ele dança com todas aquelas pessoas do reinado dele para adorar a Deus. Ele era muito adorador, mas como todos os homens que já estiveram nessa terra, a não ser Jesus Cristo, Davi também era pecador. E ele comete um pecado terrível, porque ele teve várias mulheres, várias concubinas, mas ele quis uma mulher que não era dele e cometeu um adultério seríssimo, tomando para ele a mulher do seu general Urias. Para encobertar esse pecado dele, ele coloca o general dele, Urias, na frente de uma batalha para ser morto. Então Davi, ele tem como pecado um adultério e um assassinato, mas Deus viu tudo e manda o profeta falar para ele: olha, Deus viu tudo o que você fez. E Davi paga muito caro por esse pecado. Mas sabe por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque imediatamente ele cai em si e se arrepende. Você pode ver isso no Salmo 51, o Salmo do arrependimento, onde ele fala para Deus: não retire de mim o teu espírito, e se arrepende amargamente. Então ali Batseba ficou grávida, mas ela perdeu aquele neném. Deus não deixou que aquele neném viesse ao mundo, mas logo depois ela fica grávida de novo e nasce Salomão, que seria o substituto do rei Davi ali em Israel. Davi foi o rei mais famoso que já teve sobre Israel. Ele teve muitos filhos e muitas filhas. E a casa de Davi aconteceu muitas tragédias, muitas coisas ruins. Mas isso tudo foi pelo castigo do grande pecado que Davi fez. Mas ele nunca abandonou a Deus. Davi reinou sobre 40 anos em Israel e morreu com 70 anos de idade. Mas Deus fez uma promessa para Davi, que o trono dele seria eterno, que nunca faltaria pessoas da parte de Deus para o trono dele. E sabe quem é o rei eterno que vem da descendência do rei Davi? O Senhor Jesus Cristo. Davi está na descendência, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Vocês já viram como as pessoas chamam Jesus de filho de Davi? O filho de Davi é por isso, porque Jesus Cristo veio da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Não é linda a história de Davi? Como todas as histórias da Bíblia. O que você achou desse vídeo? Comente aqui para que eu fique sabendo. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas para que elas possam saber também sobre a história do rei Davi. E até o próximo vídeo.